Tu me lembrou agora o que eu falei várias vezes aqui. Acho que talvez 44 episódios falando sobre isso, né? Quando eu conheci a teoria, quando eu conheci o objetivismo, o egoísmo da Ayn Rand, eu mudei totalmente a minha forma de pensar. Porque ser egoísta é justamente isso. Eu me preocupo comigo, eu cuido da minha vida. Eu me fortaleço, eu me preparo para, a partir daí, eu ajudar o outro. Exatamente. E cuidar da vida do outro é esse altruísmo aí, soberbo e arrogante, de que na medida que eu me preocupo com os outros, eu esqueço de mim. Exatamente. É cuidar da casa dos outros, dar a opinião da vida dos outros e esquecer que a mais importante delas, de todas as vidas, é a nossa. É aquela máxima, né? Quando eu aponto o dedo pra você, eu tô apontando 3 dedos pra mim. Exatamente. Ó, quero mandar um beijo aí pra icônica e planetária Márcia Fadel. Ela, no episódio passado, nós tivemos aqui icônicos aí, Ilhados com a Sogra. Inclusive, ali no reality deles é legal ver justamente essa de não cortar o cordão. As noras com as sogras e os filhos com os seus dilemas ali. Porque, na verdade, quando chega nos 7 anos, a mãe tem que jogar o filho pro pai. Só que, às vezes, os pais separados não tem. Isso dentro de um sistema, né? Sistema familiar. E nos 14 anos, a mãe tem que cortar completamente esse cordão umbilical. E a mãe é que não corta. Uhum. E daí, quando vem uma pessoa de fora, né, que é... Eu sei porque eu passei por isso também com meu filho mais velho. Então, eu, tipo, sabe, é uma dor. Você, tipo, vai, sabe? Dá impressão, às vezes, dentro de mim, eu falo assim, nossa, mas será que eu não tô, né, abandonando? Não, eu falei assim, vai pro mundo, vai. Sabe aquele negócio de jogar, da águia, jogar o filhote do penhasco? Tem que jogar, porque ele vai saber. Ele não sabe, ele tem asa. Vai voar. Nós temos tudo que precisamos dentro da gente. Tudo é tudo. Eu até falei, foi interessante, porque teve uma dinâmica nessa imersão que eu fiz no final de semana. Eu falar assim, perguntar assim, o que você faz? Eu falei assim, eu mostro para as pessoas que elas podem tudo que elas quiserem, desde que elas se preparem para isso. Né? Desde que elas se preparem. Então, se um ser humano pode, outro também pode. Existe aí a neuroplasticidade provando que você pode, inclusive, construir caminhos neurais diferentes no seu cérebro. Então, ela fala assim, mas acontece que tem pessoas que não têm a mesma força que você, não tem o mesmo recurso que você. Eu falei, não tem recurso, mas ela pode aprender. Se você não tem força, você pode treinar essa força. Não significa que você não tem. O quanto você está disposto a sair da tua zona de conforto. Uhum. Porque é muito fácil eu falar que o outro pode, porque é fácil. Para vocês é fácil, né? Para vocês é fácil. Vocês têm uma sala já para fazer um podcast. Se eu tivesse uma sala, eu faria. Sabe? Então, tipo assim, o que você fez para ter uma sala? Talvez eu não queira pagar o preço para ter. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque às vezes eu me pego muito pensando nisso. A gente percebe que lá no atletismo tem o exemplo é muito fácil. Existem os corredores da corrida, sabe aquela corrida de 100 metros sem barreira? Mas também existem a corrida de 100 metros com barreira. Não são todos que estão aptos e capacitados para fazer aquela corrida de 100 metros com barreira. E o que diferencia um ser humano do outro não é a capacidade que ele tem de correr numa reta retilínea. Eu acho que o ponto que diferencia as pessoas de sucesso é a capacidade que ela tem de fazer uma corrida e transcender as barreiras desta corrida. Porque pode ser que para você seja uma corrida retilínea, sem obstáculos. Mas pode ser que para mim a corrida tenha obstáculos. E se eu for querer olhar para a sua dificuldade, que não tem, eu paraliso. Não, então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim e vou entender. E vou buscar a minha capacidade para transcender e superar aqueles obstáculos e chegar na linha de chegada. Em vez de me vitimizar porque a minha tem barreira e a tua não, me preparo mais. Eu me preparo para saltar e acabou. Exatamente. E às vezes eu falo muito por mim, eu faço muito autocrítica.
Caraca, o caminho do cara é tão plano, né? E aqui eu falo muito pouco sobre isso, sabe, Gica? Eu falo muito pouco sobre isso, não pelo julgamento, porque julgamento, já fui julgado e aprendi a conviver com os julgamentos. Mas pro negro é mais difícil. É mais difícil e não adianta quem diga que não, olha aí. Eu não. tenho muito cliente que mulheres também falam assim, Gica, é diferente. Não adianta dizer que não é, porque é diferente. As oportunidades até pela são ancestralidade que vocês trazem, entendeu? Tudo. Tem uma carga diferente. Tem uma É uma carga sistêmica. É outra coisa, é outra pegada. Então, assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou me apegar nisso? Focar no que problema, não. né? Óbvio que não. Desde a minha época de faculdade. Eu fui um aluno da faculdade que eu não tive a oportunidade de, como outros que tiveram, de passar 10 semestres testando, fazendo estágios, passando uma temporada em gabinetes de juízes, de promotores, em escritórios de advocacia. Não, eu tive que trabalhar para poder estudar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu não tive oportunidade de estagiar. Não, pelo contrário, eu tive que estudar quadriplicado, eu tive que buscar, criar as minhas oportunidades para aqueles que tiveram suas respectivas oportunidades. E o que eu digo para as pessoas que nos assistem, para quem está aí nessa, vendo que o outro tem oportunidade e você não, o que se faz quando ela tem oportunidade e eu não? Eu crio, pô. E aí vai dar a habilidade, da capacidade de criar as oportunidades. Tem que correr atrás, né? Tem aquela coisa, né? Não é o que a vida faz comigo, é o que eu faço com o que a vida fez comigo. Fez comigo, exatamente. Eu acho que esse eu faço com o que a aí... vida fez comigo. Então, por que eu tô passando por isso? Cara, se eu parar no porquê, eu já perdi o timing. O porquê a gente só vai entender depois. Só vai entender depois. No presente... Só que hoje em dia, que nem você trouxe da história do atletismo. Antigamente, quando a gente vê as pessoas muito frágeis, eu vejo porque eu trabalho com pessoas com questões mentais e emocionais, principalmente. Então, antigamente, a gente ia no colégio, a gente fazia uma competição de atletismo, tinha o primeiro, segundo, terceiro lugar. Acabou. Se não conseguiu, vai treinar mais. Hoje em dia, todos recebem medalha. Você vai numa maratona, todos recebem medalha. Sim. Cara, se foi o último, recebeu uma medalha de participação. Só que aí você cresce com isso em casa, você cresce com isso na escola, só que o mercado de trabalho não mudou. Crescendo se sentindo muito especial, né? Não, essa história de o importante é competir, o importante é o cacete, o importante é ganhar, velho. O importante é ganhar mesmo. É ganhar, tudo bem, você competiu, pra você ter uma métrica do quanto que você tem que melhorar. Lógico, isso aí é coisinha de passar a mão na cabeça. Isso aí você cria pessoas frágeis, você constrói uma mente fragilizada, que essa história de que o importante é ir lá e participar. Não! Se o importante é ir lá e participar, qualquer um faz. E coisa que qualquer um faz, você não é especial em nada. A gente é treinado para ser medíocre. O especial não é o qualquer um. Ser especial, ser diferente, não é campo para qualquer um. É que isso a gente traz da criação dos filhos, né? Exatamente. A gente veio errando... Justamente por isso, não, filho, você é muito especial, você vai conseguir tudo que você quiser. Exatamente. E não é, né? Se ele não fizer por onde, ele não vai conseguir nada. Exatamente. E uma vez eu estava até estudando por que os adolescentes se viciavam tanto em videogame. Né? Videogame e computador e tal. Se você for ver o que acontece dentro de um jogo, é uma vida real. Por quê? Porque ele sai, todo mundo sai nas mesmas condições. Aí você tem etapas para passar, você tem metas para bater. Se você morrer, você volta. Ou se você... Como que eu consigo outra vida? Infinitas possibilidades. E eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Só que hoje em dia, ele não precisa fazer nada. Então, o que prende mais ele, claro que é o universo paralelo para ele. Prende porque ele precisa ser... Sabe? Quem ele não é. Ele precisa, se ele for ruim, ele morre. Ele não pode ser ruim. Ele batalha, ele vai, ele ganha. Na vida real... Só que no virtual, né? Ele precisa... Se ele quer comida, ele pede no iFood. Se ele quer não sei o quê, ele tem na escola. Se ele, sabe? Tipo, tá tão fácil a vida que perdeu, sabe, o tesão na vida. Ele vai lá e lá ele pode ser, lá ele mata ele, lá ele mata alguém. Lá. Claro que cada um na sua proporção. Mas aí quando você... Isso me lembrou uma história do meu filho. Tava fazendo arte marcial, tava fazendo taekwondo. Ele mora em Curitiba.
E ele falou que tinha desistido. Eu falei, não, Gabriel, peraí, você começou, por que você parou? Ele falou assim, tá, mãe, ele tinha falado que tinha parado, via que tinha alguma coisa tretando ali, né? Daí eu falei assim, por quê? Daí ele falou assim, mãe, porque eu só conseguia fazer à tarde por causa da faculdade, não conseguia fazer à noite. E eu tava fazendo com um pessoal mais novo que eu, e o professor ficava lá, nas competições que tinha, nos sparrings que tinha, você não podia, tipo, poder ser o melhor. Você tinha que ser igual a todo mundo, e todo mundo tinha vez. Ele falou, por que eu tô treinando? Bem meu filho, né? Por que eu tô treinando se não é pra eu ser o melhor? Então, eu não quero. Eu falei, lá, eu fico em casa, então. Eu entendi. A filosofia era uma filosofia de igualdade. Ele falou de assim, que mas ninguém eu tô podia se no destacar. esporte competindo. Pois é. Então, eu cadê não a vou competir competição? pra ser igual a todo mundo, eu vou competir pra ser o melhor. Exatamente. Então, tá dentro dele isso. E o que vai falar pra ele? Ele falou assim, você tem razão. Não, É exatamente. que nem quando eu vou pro Aras. Eu poderia ir pro Aras só pra andar de cavalo, tudo bem. Mas eu até falei, Lari, eu quero treinar pra competir. Ela, vamos lá? Sabe? Por que eu tô fazendo aquilo? Porque eu perco motivação. Eu vou pegar meu carro, eu vou passar 30, 40 minutos para chegar no Aras, daí eu vou andar lá 1 hora de cavalo, daí eu vou voltar para casa. Eu tenho que minha vida tem que ser muito morna. Eu não tô condenando quem tem, porque a gente precisa dessas pessoas também, entendeu? Só que aí eu tô indo para lá por um objetivo, pelo menos para eu me superar. Poxa, aprendi mais hoje. Nossa, consegui melhorar meu tempo. Nossa, hoje eu consegui dominar o cavalo, ele não me dominou. Sabe? Então, por que eu faço o que eu faço? As pessoas não têm essa pergunta dentro da cabeça delas. Por que eu faço o que eu faço? Se elas responderem isso, elas têm motivação para a vida. E pra gente que é adulto, que já tem quer dizer, em tese, né, temos um propósito definido, vai lá. Agora, e a molecada? Por exemplo, nós temos 3. Um adolescente de 14, um de 10 caminhando para pré-adolescência e uma bebê. Que você deve ter visto ela hoje descendo. Era uma de cachê. O que eu percebo nos nossos filhos e a gente peca muito na criação deles? Essa molecada de hoje em dia, dependendo da mentalidade que tem, na primeira dificuldade desistem. Desiste. E aí a gente como pai... Desiste e coloca sempre a culpa no outro. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu coloquei, o ano passado, nós colocamos os 2, o mais velho e o do meio, para fazer aula de música. Eles começaram assim, numa frequência altíssima. Não de empolgação, mas eles pegaram muito bem. Pegaram sabe? muito. Na segunda aula já estavam tocando. Quando apresentou nas aulas a primeira dificuldade da primeira música difícil que demandaria uma dedicação, um estudo, algo que a capacidade natural não atingisse, pai, eu acho que eu não gosto disso. Então o que eu percebo nesta geração, aí você vai me ajudar se é esta geração ou são todas as gerações. Nós contamos muito com o nível da nossa capacidade natural. A partir do momento que eu demando um esforço além, e aí eu vou me remeter a Pareto, 80 qualquer um faz, mas o 20, que é aquele esforço que vai me dar 80% do resultado, que vai me dar o resultado, aí pronto, encontrei uma dificuldade, eu vou desistir. E é isso que eu vejo nessa reação, né? Nessa geração. E nós como pais, aí vamos para os avós. Os avós vão dizer, não força, deixa, eles não querem. Não adianta forçar uma coisa que eles não querem. Que não era o que eles faziam com os filhos. Não, é o que eles faziam com os filhos. Mas eles falam isso para se exatamente. Aí eu, por exemplo, como pai, eu vejo que, eu vou falar pelos meus 2 filhos, que é o que destacou. A minha terceira filha, eu não vou dizer ainda que ela é muito bebê. Mas os meus 2 filhos, eu percebo que eles têm, por exemplo, o Lázaro, ele manifestou um talento para música. O Joaquim também manifestou um talento para música. Mas, na primeira dificuldade, eles não tiveram o interesse de despertar o desafio de superar aquela primeira dificuldade e preferiram desistir. Agora, você, como mentora, consultora, como practitioner em PNL, como reprogramadora mental, eu te pergunto, enquanto pais, nós deveríamos falar, você vai fazer esse negócio e vai estudar e vai passar por essa fase. Não, tá bom, não quer? Larga a mão. Mais tarde você vai se arrepender de não ter feito. E aí? Eu daria o poder de escolha para eles. Mas não assim, tá bom, você não quer? Tudo bem, você não vai fazer. Mas o que você vai fazer que não seja isso? Tipo, o Gabriel, eu falei, tudo bem, você vai sair, mas qual escola que você vai entrar?
Entende? Então, ele dá o poder de escolha para eles. Porque quando você tira o poder de escolha e você é incisivo, normalmente pais muito fortes criam filhos fracos. Por quê? Porque eles escolhem, porque eles sabem. E às vezes a gente quer dar para eles o que a gente não teve. Só que a gente só é assim porque a gente não teve. Entende? Daí a gente começa a aliviar muito. Então, por exemplo, assim, se não é a música, o que eles gostariam de fazer? Porque se eles não fizeram a música, eles não vão fazer nada. Exato. Então, você quer passar por isso, ou o que foi escolha deles ou foi escolha de vocês, eles fazerem a música? Porque a música é importante também. Os meus também, os dois. Eles fazem... Mas é que essa molecada não tem escolha de nada. E se a gente não Eles direcionar, não têm, Gica... Então, você vontade coloca de pra nada, ele, você quer nada, continuar nada. aqui ou você quer fazer isso, mas não fazer nada, entende? E falar assim, e assumir o comprometimento pra ele não dar liberdade pra ele te dizer assim, eu não quero mais. Ah, mas você tá tirando liberdade do seu filho. Ele falou assim, não, ele fez uma escolha. Porque, por exemplo, assim, o Gabriel teve uma vez, quando era pequeno, ele falou assim, que queria ir pra escola sem a blusa. Ele vai esfriar, vai chover, não era aquela coisa de mãe. Não, eu quero sem blusa. Se você ficar doente, você quer escolher com blusa e se proteger, ou quer escolher sem blusa, porque pode acontecer isso, se você ficar doente, eu não vou cuidar de você, você vai tomar remédio sozinho. Não, eu vou sem blusa. Ok. Quando ele voltou, claro que ele tomou chuva, não sei o que, ele começou a espirrar. Eu falei assim, pronto, o remédio tá ali, ó. Eu falei pra você que eu não ia colocar, que eu não ia te dar. Porque assim, não é que, claro, se tivesse, entenda, não é, foi uma coisa absurda. Ele ficou com gripe, ele espirrou. Eu falei assim, agora, aqui, ó, tá ali, você vai e se vira. Não, mãe, mas faça. Eu disse a você que você teve uma escolha. Porque eu treino meu filho para as escolhas, porque a vida é feita de escolha. E não adianta, a vida não é uma de rosa. Não adianta Não, É, tem que e aí a treinar. gente leva Tipo, você não quer justamente fazer no música. nada dá errado pra eles, tudo é na mão, e aí quando eles crescem... É saber, esse é o desafio, né? Saber o valor, porque hoje em dia tá tudo muito fácil, muito fácil. Então, tipo, você quer fazer música e avançar isso aqui até tal, ou você quer fazer outra coisa. Nenhum dos dois vai desistir. Ele pode até querer mudar, mas nenhum dos dois vai desistir. Você não tem a opção de desistir, você tem a opção de escolher o que você quer. Entende? Agora, mas agora chegando metade do outro, não quero mais. Aí você não tem a opção de desistir. E foi o que praticamente aconteceu lá em casa, né? Ele parou, o Lázaro, né? Parou com a música, disse que ia pro basquete. Não foi pro basquete. Mas também parou com o basquete. Parou com o basquete, então assim, volta pro zero. Daí você coloca a escolha pra ele, onde ele não pode, a opção não existe de desistir. Porque, pelo menos pra ele passar por uma... Sabe, eu consigo, porque senão ele vai achar que sempre quando chega a dificuldade, ele para, porque dentro da cabeça dele pode ser assim, eu sou muito bom, mas se eu passar por aqui eu não sou bom, então eu não quero não ser bom. E a gente tem que saber que algumas coisas a gente não é bom. Sim, tem que sentir a frustração, tem que sentir né? a frustração. Porque as pessoas que não sentem a frustração, cara, eles não vão, sabe... Não se fortalece, Não se vou ser fortalece. fraco.